Bom, com relação a essa preocupação da guerra, né, com o Irã e Israel, da presença de outros países envolvidos, grandes potências mundiais, precisamos voltar um pouquinho no tempo, lá no princípio, quando Moisés trabalhou com a regência de um Deus monoteísta, que era um princípio que ele albergava do povo egípcio, do grande faraó Akenaten. Então o povo caminhava ao lado de Moisés no deserto, né, na famosa busca pela terra prometida, o êxodo, né, com a confiança de que havia uma essência que transformava todos em irmãos. Yahvé, né, o grande Deus poderoso, traz a essência do monoteísmo, e o monoteísmo ia confrontar o politeísmo dos gregos e dos filósofos de toda a cultura greco-romana, que abarcava deuses Júpiter, Mercúrio, Saturno, Hera, Zeus, enfim, era todo um caldo politeísta naquela época. Moisés, como precursor do monoteísmo, lutando contra as dificuldades de vulto, trabalhando numa essência difícil de se lidar, a corrupção humana, os interesses, o fratricídio. Ele impõe então as leis morais com a tábua dos 10 mandamentos, e com ela singularmente escrita, talhada na pedra, traz uma inscrição de que o amor a Deus é sobre todas as coisas, e ao próximo. Isso Jesus ia trabalhar depois, milênios depois, o próximo como a si mesmo. Então nós vemos na atualidade uma espécie de atualização, não apenas de interesses políticos, interesses econômicos, mas nós vemos uma atualização de sensibilidades que se confrontam. Psicologicamente falando, nós estamos diante uma necessidade do mundo de coibir qualquer forma de violência e restabelecer a vigília e a fé para que haja uma correlação de amor, de esperança e de fraternidade. É um momento em que o monoteísmo, desde a época mosaica, como uma herança do faraó Akenaten, né, e do Deus Tem, né, do Deus Pan, do Deus Yahvé, do Deus único, isso não pode ser esquecido. Se no princípio foi uma correlação de um Deus único que uniu as pessoas, que uniu as nações, que uniu os sentimentos, nós precisamos trabalhar numa base psicodinâmica, como ensinava Freud, no psicodinamismo da alma. A guerra é também uma neurose de massa. Por quê? Porque interesses egóicos transcendem o amplexo do comum e da sensibilidade, visando interesses que deformam a forma humana de ser e estar diante o amplexo maior da vida. Então me pergunto, o que eu posso fazer para vibrar pela proteção do mundo, para que se evite uma guerra nuclear, para que se evite uma disfunção do canal sensível e psicomotor da vida daqueles que estão envolvidos em zonas e territórios de guerra. Como escritor, pesquisador e psicanalista, como nós escrevemos há muito tempo uma obra sobre a faixa de Gaza, nós podemos dizer
que Israel tenha as suas origens persas, algumas origens assírias, mas principalmente lá atrás, o povo egípcio, na regência dos grandes faraós, nas regências do arquétipo de Nefertiti e do abraço tenro e curativo e terapeuta de Akhenaten, nós podemos orar, pedindo a Deus uma vigência e uma transparecência da mente humana para que as neuroses de guerra sejam suprimidas e que as neuroses de massa também sejam equalizadas, para que a palavra tenha tomando o seu lugar e seu aspecto mais comum dentro de um conceito psicodinâmico do ser e da realidade cósmica, onde então não mais pereceremos emocionalmente pela ira e os conflitos e interesses, sejam eles econômicos, sociais, psicodinâmicos, sociopsicológicos, mas no interesse da valoração, não de que Deus está morto, como dizia Nietzsche, no niilismo do fim do século XIX, mas numa valoração de que Deus ressuscitou em nós, como os princípios de Akhenaten, o grande faraó egípcio, e como a princípio da lei mosaica que diz, quando o amor segue uma base, essa base se multiplica, essa multiplicação se fortalece e esse fortalecimento cresce dentro de nós. Façamos uma corrente de oração no caminho do bem.